pessoal, tudo bem? Nós estamos retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando especificamente sobre a parte geral. Lembrando-se sempre que nos blocos passados nós ventilamos a existência de 3 alicerces com relação à parte geral, né? 3 porque é mágico, 3 porque é holístico, né? 3 porque é cabalístico, é Pai, Filho e Espírito Santo, é Osiris e Horus, Eusádios, Poseidon. Ou seja, a parte geral de civil, né? Ela tem também 3 alicerces. Temos o estudo das pessoas, né? O estudo relacionado aos objetos, os bens, e também o estudo que valora, na verdade, o vínculo que conecta as pessoas aos objetos, o fato jurídico. Estamos na nossa primeira parte, nosso primeiro alicerce, que é justamente o estudo acerca da personalidade. Dentro de personalidade, já conceituamos personalidade, né? A aptidão de titularizar direitos subjetivos e contrair obrigações. Já ventilamos, por demais, pessoas físicas, né? Pessoas físicas que gozam dessa personalidade e começamos pontuando para vocês, né, o surgimento da personalidade para tais pessoas, ou seja, nascimento com vida. Ventilamos também as teorias explicativas com relação, obviamente, ao nascituro, né? Ou seja, da concepção, teoria da natalista, também teoria da personalidade condicionada, formal ou mista. Falamos daí nos últimos blocos acerca da capacidade, né? Capacidade de fato, capacidade genérica e capacidade civil plena. Lembrando-se sempre, né, da incapacidade. Tudo bem, incapacidade absoluta e incapacidade relativa. A partir de agora, quero falar um pouco sobre a emancipação. Então, dentro de capacidade, né? Dentro de capacidade falaremos de emancipação. Gente, o que é emancipação? E agora vamos despacito, né? Vamos, Luiz Fonsi. Emancipação nada mais é do que a antecipação da capacidade de fato. A emancipação, então, nada mais é do que a antecipação da possibilidade do sujeito praticar atos da vida civil sozinho, atos da vida civil pessoalmente. Ou seja, se eu antecipo essa capacidade de fato, eu estou antecipando a capacidade civil plena. Emancipação, então, traduz a antecipação da capacidade civil plena. Lembre-se sempre que a capacidade civil plena, em regra, ela surge aos 18 anos, ela surge com a maioridade civil. Entretanto, né, é possível, em algumas hipóteses, a emancipação antecipando essa capacidade civil plena. Prof, são quantas as espécies de emancipação? Ou melhor dizendo, né, são quantas as formas de emancipação? Gente, a emancipação também se divide em 3 partes, em 3 formas de emancipação. Que loucura! 3 porque é mágico, prof. 3 porque é holístico, exatamente é passado, presente e futuro, né? Exatamente é o estado da água, sólido, líquido e gasoso. Que loucura! Então são 3 as formas de emancipação. Formas essas pontuadas, trazidas, cunhadas no parágrafo único do artigo 5º. Então, parágrafo único, artigo 5º, emancipação. A primeira forma de emancipação, ela recebe o nome de emancipação voluntária. Emancipação voluntária, isso. O que é emancipação voluntária? Primeira parte do parágrafo único. Emancipação voluntária é aquela concedida pelos pais, né? Pelos pais, ambos pais, ou seja, pai, mãe, né? Pai, mãe, até porque a gente sabe que houve uma mudança, né, nas novas roupagens do direito de família. Tudo bem, tudo tranquilo, né? Ou seja, o que vale aí é o amor, o que vale é o afeto quando a gente fala do direito das famílias. Então, os pais, eles trazendo aí essa autorização. Notem que deve ser por ambos os pais. É possível apenas um deles? Sim, na ausência do outro. Então, naquelas hipóteses em que o outro já morreu, já passou dessa para melhor, a criatura foi conhecer o Criador, viu a grama nascer por baixo, vestiu o paletó de madeira, deu o último suspiro, fez o desenlace, foi em direção à luz, deixou o plano carnal e foi em direção ao planetério, né? Ou seja, é possível que somente um dos pais realize essa emancipação voluntária, desde que na falta do outro, né? Não é possível, aqui, nós falarmos daquela situação que o sujeito ele é um mero detentor da guarda. No mero detentor da guarda, continua, né, a necessidade da concessão conjunta por ambos os pais. Tudo bem. De qualquer maneira, ambos os pais, né, eles fazem o quê? Mediante um instrumento público, eles vão realizar essa, né, autorização, independente de homologação do juiz. Então, eles realizam mediante um instrumento público, né, essa autorização sem a homologação do juiz. Show de bola. Como que se dá esse instrumento público? Gente, o instrumento público nada mais é do que a necessidade de ser registrado em um cartório.
Qual cartório? Cartório de pessoas naturais, né? Não precisa da homologação judicial. E essa desnecessidade da homologação judicial se encontra no artigo 9º, inciso 2º do Código Civil. Então, ambos os pais, eles voluntariamente, por isso que chama emancipação voluntária, voluntariamente, ambos, né? Eles vão até o cartório, né, registram, obviamente, essa mudança no cartório de pessoas naturais e pleiteiam, né, a emancipação do seu filho. Não importa, não necessita de homologação do juiz. E notem, isso desde que o quê? O menor possua pelo menos 16 anos, tá? Isso é imprescindível, isso é necessário de ser observado. Cuidado com as pegadinhas que surgem com relação à idade. Desde que maior de 16 anos, ou seja, desde que ele possua ao menos de 16 anos, né? E notem, ela é irrevogável. Irrevogável, prof? Irrevogável. Coloque um asterisco em relação à irrevogabilidade, que nós vamos tracejar isso mais para frente, falando do enunciado de número 397. Tudo bem. De qualquer maneira, quero puxar uma observação. Uma observação que é feita pela doutrina, muitas vezes surge nos certames e que não se encontra, né, pontuado, não se encontra, né, ou seja, cunhado, talhado no Código Civil. O que, gente? O seguinte. Alguns doutrinadores entendem que essa emancipação realizado, materializado pelos pais, né, não exime o que? Não exime esses pais de eventual responsabilidade civil pelos seus filhos. Por que não? Justamente para evitar aquela situação em que os pais, vendo que o filho é um pequeno monstrinho, vendo que o filho é um Digimon, né? Ou seja, ele é um pequeno monstrinho, um Pokémon, o que ele faz? Ele, né, decide emancipar o filho para se eximir de eventual responsabilidade. Não se exime, continua sendo responsabilizado nessa hipótese de emancipação voluntária, tudo bem? Ou seja, Silvio Venosa pontua isso, né? Carlos Roberto Gonçalves pontua isso e vários outros doutrinadores seguem esse mesmo sentido, tudo bem? Então a primeira forma de emancipação é essa emancipação voluntária realizada por ambos os pais por instrumento público, né? Independente de homologação judicial, com filho maior de 16 anos e, obviamente, né, em caráter irrevogável. Primeira, então, situação, emancipação voluntária. Artigo 5º, parágrafo único, primeira parte. Desculpa, artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º, primeira parte. Show de bola. Segunda forma de emancipação, né? É a chamada emancipação judicial. Gente, ela recebe esse nome porque quem vai materializar não são os pais, mas sim quem? O juiz, né? Então, o juiz, ele materializa. O juiz, ele concretiza essa emancipação. E ele realiza de que forma, né? O juiz, ouvido o tutor. É necessário que se escute o tutor, né? E lembrando-se sempre também que desde que o menor tenha ao menos 16 anos. Como que ele realiza? Artigo 91 da Lei de Registros Públicos, né? Que é a Lei 6.015 do ano de 73. Esse artigo 91 vai falar que o juiz, né, quando ele concede essa emancipação, ele deve comunicar o ofício de registro civil, né? Ou seja, o oficial do registro civil, para que, obviamente, ele materialize, né, determinada mudança, determinada emancipação, dentro do prazo de 8 dias. Artigo 9º, inciso 2º da LRP, né, Lei de Registros Públicos, né? Show de bola, sem grandes entraves. Gente, por que eu falei para vocês puxarem um asterisco quando eu falei dentro, no caso, né, da ideia de que é irrevogável, né? Irrevogável, então, observação. Observação, que é o enunciado, no caso 397, né? O enunciado 397, ele vai, das jornadas de direito civil, ele vai pontuar que a emancipação, seja por concessão dos pais, quando a gente fala de emancipação por concessão dos pais, estamos falando de emancipação voluntária, ou seja, uma emancipação realizada, materializada, concretizada pelo juiz, né? Ela está sujeita à desconstituição, ou seja, ela não é definitiva, tudo bem? Ela pode ser desconstituída, mas desde que apresente o que é um vício de vontade, desde que apresente, então, um vício nesse consentimento, no momento da realização de determinado ato. Então, obviamente, se esse ato ele está eivado de determinado vício, é óbvio que esse ato, né, não pode ser, então, obviamente não podemos dar prosseguimento a ele, porque ele é viciado. Se ele é viciado, pode ser desconstituído. Se ele é viciado, então, ele não é definitivo. Então, é irrevogável? É irrevogável, mas não é definitivo. Essa
essa é uma observação extremamente grande, né, que surge, desponta nos certames, que se encontra aí no enunciado 397 da Jornada de Direito Civil. Então, as primeiras duas formas de emancipação foram trazidas, né, emancipação voluntária e emancipação judicial. Na próximo bloco, né, quero falar com vocês da emancipação Gugu Liberato, emancipação domingo legal, né, brincadeira, tiro domingo, somente emancipação legal. Terceira e última forma de antecipação no caso, né, da capacidade civil plena. Até lá, deixo para vocês, obviamente, um forte abraço e sempre excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.